Bom dia a todos, um prazer estar na companhia de vocês logo pela manhã. Muito bom dia você que tem se disposto a acordar cedo para estudarmos a palavra de Deus juntos. Vamos continuar nosso estudo em Gálatas e que Deus possa abrir o nosso entendimento para que possamos ouvir a voz dele, que ouçamos também o Espírito Santo de Deus falando conosco no dia de hoje. Vamos fazer uma oração para darmos início então ao nosso período devocional de hoje. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela noite de descanso. Obrigado porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, que nós possamos no dia de hoje ouvir a sua voz, que nós possamos, ó Deus, ter o direcionamento que nós precisamos para as nossas vidas, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, que possamos ser edificados por meio da sua palavra, que, ó Deus, nesse dia nós sejamos cheios, plenos do Senhor para a tua glória, Pai. Nós oramos pedindo que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para que ouçamos, abra o nosso entendimento para que entendamos e que nós possamos compreender os sentidos mais profundos da sua palavra. Ó Deus, que hoje o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos lá então, Gálatas capítulo 3, versículos 15 até o 25. Gálatas capítulo 3, versículos 15 a 25, diz a palavra do Senhor: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento, depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Irmãos, vamos lá. Aqui nós precisamos ter um entendimento mais profundo do que significa lei, do porquê que Deus então entregou a lei a Moisés. Primeiro nós precisamos entender que Abraão viveu 430 anos, segundo aqui essa informação dada pelo apóstolo Paulo, 430 anos antes de Moisés. Ou seja, a lei foi dada então 430 anos depois de Deus ter dado a promessa a Abraão. E o que isso significa, irmãos?
Significa que Deus, ele não foi pego de calças curtas no plano redentivo da humanidade. Significa que antes mesmo de ter sido dada a lei, Deus já pensou na salvação humana. Deus já tinha um plano de redenção para a humanidade. Isso significa, irmãos, que Deus em Abraão, ele já revela a sua promessa salvífica em dar a promessa, em entregar a promessa, em fazer uma aliança abraâmica lá em Gênesis. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa com o pecado, Cristo não veio num tempo qualquer, Deus já pensava na sua soberania, na sua onisciência, Deus já tinha planejado tudo desde o princípio. Então nós precisamos entender que se tudo isso estava planejado já por Deus, a lei então que foi dada por Deus a Moisés, ela teve um propósito específico. Ela teve uma função. E nós precisamos entender que a lei, vamos entender aqui que são os 10 mandamentos, né? Vamos resumir nos 10 mandamentos e algumas leis cerimoniais, eram leis que possuíam um propósito específico para aquela época. Então a lei pode ser rasgada hoje? De modo nenhum. Por quê? Porque a nova aliança não anula a antiga. Então é isso que Paulo começa dizendo. A nova aliança dada pela lei não anula a promessa dada antes. Ou seja, elas são complementares. A lei, ela tem uma função específica de conduzir-nos para Cristo. E a gente vai falar disso mais um pouquinho daqui a pouco. Mas o que nós precisamos entender é que a lei foi dada, em primeiro lugar, por causa do nosso pecado, por causa das nossas transgressões. Então, como nós temos essa natureza pecaminosa dentro de nós, como nós temos então essa natureza, essa inclinação ao pecado que faz com que por nossas próprias forças nós não consigamos procurar a Deus e ter a salvação, então a lei serviu como uma espécie de regra para que a gente praticasse, para que a gente adquirisse, não, né? Mas a gente vivesse de forma tranquila. Então nós temos lá, por exemplo, 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, 4 mandamentos são em relação ao homem e Deus, certo? E outros 6 mandamentos são relação homem a homem. Então, pessoa a pessoa. Os 4 primeiros mandamentos são verticais e os outros 6 mandamentos são horizontais. E por isso Jesus Cristo resume todos os mandamentos em 2. Amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o próximo como a si mesmo. Então todo mandamento da lei de Deus se resume no amor. Vamos lá então. 2 mandamentos podem resumir os 10. Por quê? Porque tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e tem a ver com no nosso relacionamento com o próximo. Então podemos resumir assim os 10 mandamentos em apenas 2. Mas a lei, ela foi foi entregue para Moisés a fim de trazer um padrão, certo? Então, a fim de estabelecer um padrão. Deus é santo, então ele revela a sua santidade por meio da lei, como se ele quisesse dizer o seguinte: olha, por mais que você praticasse todos os itens da lei, se você praticasse todos os mandamentos, além disso, todos os mandamentos das leis cerimoniais, das leis sacrificiais, das leis levíticas, se você praticasse ainda tudo isso, você seria pecador. No Antigo Testamento nós vemos o sacerdote indo até o templo para oferecer sacrifício, intercedendo pelo povo, mas
o sacerdote era melhor do que outra pessoa para poder oferecer esse sacrifício? Não, o sacerdote, antes de oferecer o sacrifício, ele também precisaria fazer um sacrifício por si. Então, antes dele entrar no Santo dos Santos, antes de ele entrar na presença de Deus, ele precisava também oferecer um sacrifício, pegar lá um cordeiro perfeito, colocar a mão sobre o cordeiro, imputar os seus pecados sobre aquele cordeiro e depois sacrificar aquele cordeiro. Isso significa, irmãos, que nem os sacerdotes eles eram melhores do que alguém no Antigo Testamento. Os sacerdotes, eles eram pessoas comuns. Então, eles também precisavam de sacrifício para a expiação dos pecados. Ou seja, não existe nenhum santo, né? No sentido de que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, estão destituídos da graça de Deus, estão imersos em seus pecados, ok? Na natureza pecaminosa. Então a lei, ela foi criada, ela foi dada para que houvesse um padrão, para que Deus mostrasse o seu padrão de santidade, um padrão que é muito elevado. E esse padrão de santidade faz então com que a gente obtenha uma boa convivência com Deus e também com o nosso próximo. Essa lei foi dada até que viesse Cristo. E aqui nós temos Paulo explicando isso, que a lei foi dada apontando para Cristo, certo? Então, por causa das nossas transgressões, a lei foi dada para que a gente chegasse até Cristo. E aí tem uma palavra interessante aqui, se nós pudermos ler novamente no versículo 22 até o 25, né? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Então, quando vem Cristo, a promessa ela entra em vigor, a promessa dada desde Abraão, né? Então, desde Abraão, essa promessa já havia sido dada. Quando vem Cristo, toda a lei ela é suprimida na questão da fé. Então, versículo 23, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, estávamos sob o peso, sob o jugo da lei, e nela encerrados, ou seja, nela fechados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. E agora, em Cristo, nós temos a revelação da fé. E por causa disso, então, a lei ela não precisa ser mais praticada nos âmbitos cerimoniais da lei, tá? Então, daqui a pouco a gente vai falar mais o que seria então essa lei cerimonial. Assim, a lei foi nosso tutor, e esse tutor, aqui em grego, a palavra tutor é pedagogo. É pedagogo, olha só que interessante. A lei foi nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do pedagogo. E o pedagogo, é interessante a gente pensar nessa figura, que o pedagogo, ele é uma pessoa que ensina a criança, ensina a alfabetizar a criança, ensina algumas regras elementares, algumas leis elementares de condução da vida, e o pedagogo ele tem uma função específica para aquela idade, para aquele tempo da criança. E hoje tem um termo que expressa melhor isso, né? Então, quando a criança ela está aprendendo, está sendo alfabetizada, ela precisa de um pedagogo. Quando chega numa certa fase da vida humana, nós precisamos de um andragogo. Andragogo seria, então, aquele que ensina adultos, né? Um professor universitário. Imagino que você que fez faculdade ou está fazendo faculdade tenha um entendimento de que
aquilo que você aprende na faculdade é completamente diferente daquilo que você aprende na alfabetização. Temos alguns professores aqui participando conosco também, e a gente sabe que o que a gente ensina para uma criança tem que ser ensinado de forma diferente de como a gente ensina para um adulto. Então nós temos aqui duas formas de ensino muito bem distintas, muito claras para a gente. Quando nós somos crianças, nós precisamos de regras. Quando nós somos crianças, a criança quer colocar o dedo na tomada. Não adianta você falar assim, não coloca o dedo na tomada porque você vai levar um choque de tensão de 127 volts e você vai precisar, pode ser que você tenha uma parada cardíaca e a partir disso você pode desenvolver uma série de doenças. Enfim, se você não consegue explicar isso para uma criança, você fala apenas o seguinte: você está proibida de colocar o dedo na tomada. Não tem como explicar isso para uma criança, certo? Agora, para um adulto, você explica melhor. Você fala assim, olha, não faça isso. Por quê? Se você fizer isso, vai acontecer isso ou outro, vai ter uma série de consequências e a partir disso você pode até perder a sua vida. Então, caso você continue na prática disso daqui, você vai perder a sua vida mais adiante. Então, para uma criança, você fala uma coisa simples, uma regra simples. Não faça isso. Não faça isso. Ok? Já para um adulto, você precisa explicar o porquê. Você precisa trazer uma explicação melhor, uma conceituação mais profunda. A lei, ela precisa ser regulamentada de forma mais profunda. E é isso que Cristo fez. Então, no Antigo Testamento, nós temos lá uma lei que é simplesmente dizendo não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, você tem que honrar pai e mãe. E aí quando vem Cristo, ele traz uma nova interpretação daquela lei, porque Cristo é o andragogo. Ele, assim, para a gente entender melhor, os 10 mandamentos então não são importantes? São importantes para alguém que está começando na fé. Para alguém que está começando na fé, é importantíssimo que memorize os 10 mandamentos, que tenha no seu coração, porque a gente é criança na fé. Então a gente precisa de algumas regras elementares para que a gente tenha um entendimento mais profundo da palavra. Agora, quando nós estamos adultos na fé, quando atingimos a maioridade, quando atingimos a maturidade na fé, aí nós vamos entender que Cristo, ele traz uma nova interpretação para a lei e ele não anula a lei, mas ele traz uma interpretação mais profunda da lei. E aí nós passamos a olhar para Cristo e não para as regras. E nós vemos o cristianismo, muita gente enxerga o cristianismo como se fosse um conjunto de regras e práticas, um conjunto de leis super difíceis de serem cumpridas, por isso que muita gente não vem para o cristianismo, né? Não se decide por Cristo, porque vê a Bíblia como se fosse algo assim, né? Que é só um conjunto de regras, um conjunto de nãos, aí não faça isso, não faça aquilo, mas o cristianismo é muito mais do que isso, e Cristo vem para nos mostrar que nós temos uma liberdade. Nós temos uma liberdade para praticar essa lei ou não. Cristo vem, então, para dizer assim, não precisa se preocupar com esse monte de regras. Eu estou trazendo para você aqui um novo entendimento, uma nova interpretação, resumindo em duas praticamente. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, Cristo vem como um andragogo, já não mais somos crianças. Nós não podemos mais continuar com um leitinho espiritual. Agora nós precisamos de uma feijoada espiritual. Então o leitinho é ali para a criança. Né? Então as regras são para as crianças, para que as crianças tenham um entendimento de como funciona Deus e como funciona o cristianismo.
E aí vem Cristo e traz uma nova interpretação. Cristo é o andragogo das nossas vidas. Amém? Faz sentido para vocês? Comenta aí embaixo o que se vocês pegaram aí essa ilustração, que é muito importante para que a gente tenha um entendimento mais profundo da palavra de Deus. Então, Cristo, isso, boa. Cristo, ele é o nosso andragogo. Ele é a fé, né? Então, quando vem a fé, toda a lei cerimonial, principalmente, porque Cristo vem para cumprir a lei do Antigo Testamento. Diz lá que o Cristo, eu falei ontem, né, que o Cristo é o fim da lei, ou seja, a lei aponta para Cristo e ele é o fim também no sentido de encerrar toda a lei. Isso por quê? Porque agora nós obedecemos pela fé. E aí, quando a gente lê Salmo capítulo 1, né? Bem-aventurado o homem que não... Vamos lá, vamos abrir Salmo capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, quem entende que Cristo é o nosso andragogo, ele tem prazer em obedecer a lei. Ele obedece porque ele tem a escolha de não obedecer. Então ele escolhe obedecer. E ele tem prazer nessa lei, medita de dia e de noite. E olha só que interessante, né? Como é bem-aventurado aqueles que seguem as regras. Não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Então aqui nós temos pelo menos 3 leis, né? 3 regras para o cristianismo. Mas, tá? Como é feliz a pessoa que pratica a lei, que segue as regras, não só segue as regras, né, mas encontra satisfação na lei, encontra prazer. Sabe, aquela pessoa que é cristã porque ela se decidiu entregar completamente. Ela vive feliz. Ela é contente em praticar a lei, ela é contente em praticar a Bíblia, ela encontra satisfação, prazer em ter a palavra de Deus como guia, como única regra de fé e prática. Ou seja, meus irmãos, se nós quisermos aí uma feijoada espiritual, se nós quisermos um churrasco espiritual, nós precisamos então depositar a nossa fé em Cristo e não na lei. A lei cerimonial era a lei dedicada aos levitas. Por que então que nós não precisamos mais praticar essa lei cerimonial? Porque quando vem Cristo, ele institui o sacerdócio universal. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, né? Vós sois o quê? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, se nós somos sacerdócio real, todos nós, certo? Nós somos sacerdotes agora. Então, como assim? Agora nós temos livre acesso a Deus. Então nós podemos nos representar diante de Deus. Agora nós não precisamos de um mediador entre nós e Deus. Nós agora podemos nos achegar a Deus. Então nós não precisamos mais de uma lei cerimonial, de uma lei sacrificial. Não precisamos mais oferecer um pombinho, um boi, ou um novilho, ou qualquer tipo de coisa, um cordeiro, dependendo do nosso pecado. Nós não precisamos mais oferecer isso diante de Deus,
Por quê? Porque agora nós temos livre acesso a Deus. Então nós podemos nos achegar ao trono da graça de Deus, nós temos livre acesso a Deus, nós podemos orar e conversar com Deus diretamente. Claro que nós precisamos também nos consagrar, porque se tem uma coisa que Deus abomina é o pecado em nós. Ele nos ama como pecadores, mas ele abomina o pecado que está em nós. Então nós precisamos abrir mão desses pecados, precisamos nos consagrar e assim nós podemos nos achegar a Deus, podemos procurar a Deus e nós vamos encontrar a face de Deus em nome de Jesus, porque nós cremos em Cristo, nós já professamos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo e Cristo é o nosso andragogo. Ele nos ensina de forma mais profunda, ele quer trazer um conhecimento espiritual das coisas mais profundas. Tem gente que continua ali no leitinho, tem gente que continua só na mamadeira espiritual, sabe? Vivendo de migalhas, vivendo só de mensagem de final de semana do pastor, né? Tem gente que vive só com alguns pequenos alimentos durante a semana. O que Cristo está nos chamando a fazer é nos chamando para um banquete espiritual. Está nos chamando para assumirmos uma nova posição de sermos pessoas maduras, de buscarmos coisas mais profundas. Eu quero buscar as coisas mais profundas de Deus, de Cristo, e eu espero que você no dia de hoje possa também buscar as coisas mais profundas de Cristo. Vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus pela sua palavra que nós temos em nossas mãos e que no dia de hoje, ó Deus, nós possamos buscar as coisas mais profundas, termos um relacionamento de profundidade contigo, Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos um entendimento profundo das coisas do Senhor, não apenas por meio do estudo da sua palavra, mas nós cremos que o Senhor se revela de inúmeras formas. Nós cremos que o Senhor se revela por meio da natureza criada, por meio das pessoas ao nosso redor, por meio dos relacionamentos que nós temos. E no dia de hoje, Senhor, eu peço que o Senhor revele as coisas mais profundas do Senhor para cada um de nós. Que nós possamos mergulhar nos teus rios, ó Deus. Que nós possamos experimentar, ó Deus, águas profundas do Senhor. E que assim, ó Deus, nós possamos nos entregar e viver, ó Deus, uma vida de profundidade contigo. Queremos sair do nosso nível raso contigo, ó Deus. Nós queremos ir mais fundo, nós queremos experimentar essa profundidade com o Senhor, Pai. E que o dia de hoje seja um dia abençoado para todos nós, que nós possamos realmente experimentar as coisas mais profundas do Senhor, quer seja nas nossas famílias, quer seja no nosso trabalho, que o Senhor se revele a cada um de nós. Se for também nos nossos estudos, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, que de todas as formas nós possamos ver a presença do Senhor manifesta e a sua revelação falando conosco no dia de hoje, Pai. Obrigado, ó Deus, por esse momento, por esse devocional, que o Senhor continue nos abençoando e dando-nos a direção para as nossas vidas, a direção que nós tanto precisamos. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que esteve participando ao vivo aqui conosco, daqueles também que estarão assistindo durante o dia esse devocional, que a sua presença inunde os nossos corações e que possamos, ó Deus, experimentar esse banquete espiritual que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado pelo dia de hoje e pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então é isso, que hoje nós tenhamos um dia cheio da presença de Deus. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre sermos filhos. E isso é muito interessante, é um tema muito gostoso que nós vamos abordar amanhã, se Deus quiser. Então, até amanhã, às 6:30 da manhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais esse devocional pra gente, tá bom? Deus abençoe a todos, um ótimo dia e até mais!
E tamo junto, esqueci, tamo junto.